Bom, senhores, vamos então agora para o terceiro e último momento aqui dessa aula, tá? Com relação aqui às questões de invasões estrangeiras, tá bom? Vamos trabalhar aqui direitinho aqui essa parte, só ajeitar aqui, pronto. Então, a terceira parte, senhores, ela está relacionada então com a criação da República do Cunani. Essa região que compreende o contestado, tá? O contestado franco-brasileiro, que fica entre o rio Araguari e o rio Oiapoque, vai ser criado então ali uma república, conhecida como República Cunani, devido a quê? A inércia do governo em tentar resolver essa situação. Então, devido à inércia do governo brasileiro, nós teremos aqui vindo para essa região aventureiros, estrangeiros e os próprios brasileiros em busca de riquezas naturais, como por exemplo o ouro aqui nessa região, tá? Então, diante disso, nós temos aqui, ó, que acabou atraindo muitos aventureiros estrangeiros e brasileiros, fundando vários povoados, tá bom? Vários povoados. Em 1885, nós vamos ter Jules Groys, e vai proclamar a criação da República de Cunani. Senhores, é muito importante que essa nomenclatura ela está alocada ali no livro do Paulo Dias Moraes, Criação da República de Cunani. Mas também tu pode encontrar com esse nome aqui, ó, República da Guiana Independente, já no livro de Fernando Rodrigues dos Santos, tá legal? Mas são os mesmos assuntos, são os mesmos conteúdos, trabalham as mesmas ideias. Tranquilo? Vamos seguir então com mais conteúdo em relação à República do Cunani. Bom, ele vai receber o mesmo nome da região, tá? Vai ter grande apoio dos moradores local e, como eu já falei para vocês, o seu território corresponde lá o rio Araguari e o rio Oiapoque. Então, dentro deles lá, na realidade, essa é a área contestada, tá bom? Essa é a área contestada. Então, por um outro lado, já Paulo Dias Moraes ele diz assim, ó, não, segundo um documento que foi encontrado chamado Quai de Orsay, que fala que quem foi o criador da República não foi Júlio Gross, e sim, então, o ex-escravo capitão Trajano Benz, tá? Esse é o que diz nesse documento aí, o Quai de Orsay, então, que foi encontrado aí. Tá legal? Mas os créditos todos são dados, então, para quem? Para Júlio Gross, tá legal? Vamos aqui conhecer um pouco mais quem é esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó, Júlio Gross. Tá aqui a bandeira que é criada aqui na República do Cunani, tá bom? Nós temos aqui o brasão. Nós temos também aqui até selos, tá legal? Até selos que eles começaram, então, aqui a reproduzir. Um pequeno mapa que nós temos aqui, você consegue observar aqui, ó, nessa região, que nós temos a região do Cunani, não sei se você consegue observar aqui, ó, a região do Cunani, tá? E aí nós temos aqui o Brasil lá embaixo, lá, tá? Então isso aqui correspondia, então, essa área chorada aqui, ó, essa área chorada correspondia, então, nesse momento, à República do Cunani, tá legal? Entre o rio Araguari e o rio Oiapoque, tá? Vamos lá, então, seguir. Então nós temos a seguinte situação também aqui, ó, um mapa para melhor exemplificar. Então nós temos aqui a região do Cunani, tá aqui essa região aqui todinha aqui, ó, conhecida como a República de la Guiana Independente. Tá legal? Então, isso aqui que é conhecido como a República do Cunani, fundada por Júlio Gross. Vamos lá, senhores. Nós temos, então, nesse sentido, a seguinte situação, a seguinte característica que pode vir na tua prova. Quando a República do Cunani ela é criada de forma independente, porém ela seria protegida por quem? Pela França, tá? Alguns autores dizem que a França ela não sabia dessa criação dessa república, né, por Júlio Gross, tá? Mas ela não ficou contente com a criação dessa república porque seria uma república independente. Mas olha que interessante, apesar dela ser independente, ela teria então nesse momento aqui, senhores, durante a sua existência, ela teria sede em Paris. E aí nós teríamos a criação de bandeiras, leis, moedas e selos, e ainda mais, nós tínhamos lá a venda de títulos, tá? Denominado a Ordem de Cavaleiros da Estrela do Cunani, mediante pagamento, uma forma, então, ali de mover a economia durante aquele período lá, tá? Nesse sentido, também, em 1887, essa República do Cunani ela será extinta, então, pelo governo francês, por conta de quê? Por conta que não vai atender junto à monarquia francesa, olha só, a legalidade nos seus atos. É aquilo que eu falei para vocês. A França ela vai acompanhar a criação dessa república, ela vai assistir de longe, tá? Se deu certo, bacana. Se não deu certo, como é que
povo brasileiro, o governo brasileiro vai aqui lidar com a situação, se der errado, ela tira, então, lá o dela de fora. Então, foi isso exatamente que aconteceu. Em 1887, ela é extinta, tá? Por conta que a França ela não concordava, entre aspas, falando nesse sentido aqui, ela não concordava com a criação da República, tá? Se vier na tua prova perguntando se a criação da República do Cunani ela teve total apoio da França em sua criação, tá? Procure lá o item errado. Ela não teve total apoio da criação, então, da República do Cunani, tá legal? Vamos seguir, então. Em 1892, nós vamos ter aqui uma tentativa de recriar essa república após a sua extinção. Só que agora não como mais república do Cunani, tá? Mas sim como Estado do Cunani. E agora o cara que vai idealizar e tentar criar esse Estado do Cunani será, então, Adolphe Bresset. Porém, sem êxito, tá, senhores? Vai logo ser afogado aqui pelo governo brasileiro, abafado, então, aqui para que esse Estado do Cunani nem saia do papel. Mas eles tentam e não consegue, tá? Então, nós temos aí, ó, Júlio Gross fundando, então, a República do Cunani. Nós temos, depois, após a sua extinção, nós teremos, então, o Adolphe Bresset tentando formar o Estado do Cunani, tá? Sendo que o Estado do Cunani, ele não conseguiu sair do papel, senhores, não existiu, tá? Então, nós temos lá, podemos afirmar que foi sem êxito, mas nós temos duas figuras muito importantes dentro da criação desses dois aí, dessas duas tentativas aí. Júlio Gross e Adolphe Bresset. Júlio Gross consegue fundar a República, cria lá os elementos todos de uma república independente, bandeiras, cria moedas, mas nós temos também, após a sua extinção, Adolphe Bresset tentando criar o Estado, só que não temos êxito. O Estado do Cunani, ele não tem êxito na sua criação. Tranquilo? Vamos então seguir aqui para as mais características em relação a esse conteúdo. Nós temos aqui, ó, o ouro de Calçoene, tá? Olha só, senhores, na região, então, do contestado franco-brasileiro, em 1893, tá, entre os rios Cassiporé e o Amapá atual, nós temos aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, Germino, bem aqui nessa região onde está o círculo aqui, então nós vamos ter Germano e Firmino aqui descobrem, tá, o ouro nessa região aqui, tá, e aí vai a disputa por essa região aqui, que era onde estava praticamente a sede do Cunani, vai começar a ficar mais apertada, mais acirrada, então, aqui a disputa pelas nossas terras amapaenses, tá? E os principais protagonistas, mais uma vez, serão brasileiros e franceses. Já que não tinha ouro, já estavam disputando, imagine, então, quando eles descobrem ouro aqui nessa região, tá legal? Então, nesse sentido, as principais consequências desse descobrimento desse ouro aí nessa região, nós teremos aqui, ó, as grandes disputas territoriais mais intensas, por conta do ouro, tá? Grifa essa parte que é muito importante aí. Nós teremos um aumento da densidade demográfica, olha só, pessoas vindas de toda a região para se instalar ali, para ter um futuro melhor atrás do ouro, naquele sentido lá. Uma outra consequência também que nós vamos ter aqui é a formação de vários povoados, e um deles muito importante que vai dar origem lá ao município do Amapá, então, o povoado do Espírito Santo do Amapá, que vai servir naquele momento de interposto comercial brasileiro. Olha só, que interessante, tá bom? Temos também aqui o desrespeito ao acordo de neutralização, aquele que nós havíamos falado no vídeo anterior, do governo dual, que era comandado, então, pelo governo do Pará e outro pelo governo, então, brasileiro. Nós vamos ter ali esse desacordo, ou seja, não será respeitado aquele acordo de neutralização. Nesse sentido, nós vamos ter Trajano Bentes, olha só, como autoridade jurídica daquela área. O governo francês vai, então, ali nomeá-lo como governador das Minas, tá? Sobre os garimpos. O cara vai ter uma administração muito arbitrária, ele vai ali pegar brasileiros, vai torturar, vai matar. Então, ali era uma administração ali muito complicada naquele período, sob o comando, então, do capitão Trajano Bentes, tá? Que é o ex-escravo aí, que é citado no livro de Paulo Dias Moraes, tá bom? Uma outra consequência que nós temos é a seguinte situação. Eugênio Voisin, tá, representante então do governo francês lá no contestado, ele simplesmente decide expulsar os brasileiros, permitindo apenas franceses através de resoluções. Olha só, então ele expulsa lá de Cunani, tá, esses caras, os brasileiros aqui, e vai permitir apenas franceses na região. Olha que coisa interessante, apenas franceses na região. E aí, será que o governo brasileiro, o que ele vai decidir fazer? Então, ele vai ficar muito apreensivo em relação a essas circunstâncias aí. Então, ele vai decidir aqui, ó, de forma bastante
rápida. Os representantes do governo português no contestado amapáense vão agir tornando sem efeito as resoluções colocadas, então, aqui pelo governador, aqui, ó, por Eugênio Voice. Então, ele vai tornar essas ações sem efeito, tá? Essas resoluções do representante francês e o cargo de governador das Minas, que estava sendo exercido, então, pelo Trajano Bentes, tá? Vamos seguir. Nós temos a seguinte situação. A solução encontrada é criar uma junta governativa, tá, senhores? Eu vou grifar essa parte aqui, grifa essa aqui na parte da tua apostila, tá? Essa junta governativa, ela pode vir também na tua prova como triunvirato. Triunvirato, tá? Se não vier como triunvirato, vai vir então como junta governativa. Se não vier como junta governativa, pode vir como triunvirato. E o primeiro triunvirato que é criado com esse pessoal aqui, ó, com esse povo aqui, ó. Nós temos Cônego Domingo de Maltês, é o presidente. Senhores, gravem esse daqui, ó, Francisco Xavier da Veiga Cabral, tá? Nós temos Desidério Antônio Coelho, tá? Então, essa é a primeira formação do triunvirato. Vamos ver aqui, então, mais características em relação a esse conteúdo aqui, voltado aqui para essa parte aqui. Nós temos, então, o triunvirato, ele será responsável pela criação, então, elaboração de uma legislação, né, que vai pegar 3 pontos: pontos econômicos, políticos e sociais. Em 1894, é preciso que essa legislação ela seja cumprida. Então, eles vão criar nesse medida aqui, para poder ter o cumprimento dessa legislação, o Exército Defensor do Amapá. O Exército Defensor do Amapá tinha lá como objetivo de fazer cumprir o quê? Essa legislação. A legislação que está voltada para a questão da economia, para a questão política e a questão social. Nesse sentido, então, senhores, Cabralzinho ele vai assumir a presidência então, do triunvirato e vai mandar prender Trajano. Sabe por quê? Porque ele desobedece a essas legislações, tá? Ele descumpre essas ordens, mas ainda ele está sendo procurado por outros crimes, como, por exemplo, tortura, tá? E ele é preso e é assim recolhido então ao vilarejo do Amapá. Olha como é que a história vai ficar, então, mais interessante ainda. A partir desse momento, em retaliação francesa, o capitão Lunielli, recebendo a ordem do Estado francês, tá, ao tentar prender e resgatar Trajano, ele é morto. Tá? E aí, quando ele é morto, vai eclodir, então, uma vingança sem precedentes na região, com o assassinato de bastante pessoas, idosos, homens, mulheres e até mesmo crianças, cometido pelas tropas francesas. Senhores, isso aqui é uma das maiores chacinas que nós temos nesse período, aqui na região do Amapá. Existe até uns livros que falam que fulana de tal foi encontrada morta, abraçada com seu filho, às tantas horas. Então, cara, essa é uma coisa bastante sinistra que aconteceu nesse período aí, tá? Existe mais história relacionada ao triunvirato, principalmente a Cabralzinho, mas eu estou me atendo aqui, tá? A questão aqui do Cabralzinho herói, tá? Dessa figura aqui, tá? Não vou entrar na contextualização de que ele foi ou não o salvador aqui na questão aqui do Amapá, tá? Nós estamos atendo aqui em nível de questão de concurso público, mas tem esse estudo, tá? Uma das pessoas que eu considero como referência em relação ao Cabralzinho é o professor Giovanni, professor de História do Amapá aqui do Amapá, tá legal? Então vamos seguir então. Olha só então aqui. Diante dessa situação, senhores, após essa chacina aqui, nós teremos uma comoção, então, olha só, nacional, tá? Vai causar assim, uma grande comoção nacional esse assassinato em massa. E, nesse sentido, a invasão e massacre de pessoas inocentes na Vila do Espírito Santo vai tomar assim, proporções maiores. Então, é nesse momento que nós vamos ter aqui, então, a tentativa de solucionar de uma vez por todas essa questão do contestado. Então, o ponto que eu trago para vocês aqui, ó. Em 10 de abril de 1897, as duas nações resolveram solucionar em definitivo a situação, escolhendo o governo suíço para analisar os argumentos de ambos os lados. Aí nós vamos ter essa figura, conhecido como Barão do Rio Branco, José Silva Paranhos Júnior, o cara que vai defender aqui a questão do nosso território, e vai embasar sua defesa lá numa obra chamada Oiapoque Amazônia, tá? Que é do então Joaquim Caetano da Silva, que é até o nome de um museu aqui na nossa cidade, tá? Que continha memórias lá do artigo 8 do Tratado de Utrecht. Lembra lá de 1713, onde ele definia que a fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil era o rio Oiapoque? Ele vai usar esse 8º artigo aí para defender aqui a questão do território, a área do contestado, então, tá legal?
Nós temos também, em 1900, a decisão favorável ao Brasil, reconhecendo o Tratado de Utrecht, tá? Através do que chamamos de laudo suíço ou laudo de Berna, tá? Nós vamos dar que a decisão vai ser favorável ao Brasil, tá? Vai determinar, então, que o Rio Oiapoque ele vai ser a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. E assim a gente coloca o ponto, né, pondo fim ao embate, então, a quase 2, 3 séculos, praticamente, de história envolvendo essas nações aí por conta da questão lá do contestado. Então, chega ao fim com o ganho brasileiro aí, tá legal? Então, nesse sentido, senhores, já acabou por aí? Não, olha só, somente em 1955 é que foi instalada a Comissão Mista Brasileira e Francesa para o quê? Para a demarcação em definitivo da fronteira, tá legal? Então, as terras do Amapá são anexadas ao Pará em 1901 e apenas em 1955 é que vai ser instalada a Comissão Mista Brasileira Francesa, a demarcação definitiva dessas fronteiras aí. Tranquilo até aí, senhores? Bom, senhores, finalmente chegamos, então, ao final aqui desse terceiro momento aqui, que é o fim da questão do contestado. Nós avançamos pra caramba em relação a esse conteúdo, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando as aulas. Essas questões aqui envolvendo a questão do contestado cai pra caramba. Baixem aqui a apostila, coloquem lá o que vocês conseguiram absorver aqui em relação a esse conteúdo e leve para o dia da prova, tá? Se vier cobrando a questão do Punani ou a questão da área do contestado, certamente vai ter uma questão relacionada a esse conteúdo que a gente trabalhou aqui hoje. Então, muito atento aqui, que é um texto, é um conteúdo que a gente partiu lá das invasões estrangeiras, dos conflitos estrangeiros, e a gente vem aqui, a partir de 1955, solucionar todo esse problema. Então, perceba que levou aqui um grande tempo para a gente poder aqui sanar esse problema aqui entre a França e o Brasil. Tá certo? É isso, senhores? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, tá? Fui!